Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula do Liberdade através do Corpo, um caminho para a gente aprender a lidar com as emoções e melhorar as nossas relações. E eu queria saber de vocês o que te trouxe até aqui, qual a sua expectativa, o que você deseja. E aí eu fiz essa pergunta no grupo e algumas pessoas responderam. Eu vou ler aqui com vocês para dividir e ficar mais fácil. Fechado? Então, a ideia era ensinar um pouquinho de como a gente pode lidar no dia a dia com as emoções e controlá-las de uma maneira um pouco mais harmônica para o objetivo de vida que a gente tem e aprender a se relacionar melhor com as outras pessoas, mas também conosco. Então, como seria isso? Qual a expectativa? O que te trouxe até aqui? A Natália disse: tem duas coisas que gostaria muito de aprender: a dançar e lidar com as emoções. Será que estou no caminho certo? Natália, no caminho certo eu não sei, mas no lugar certo, com certeza eu te garanto. Meu nome é Érica, gosto muito da dança e através do corpo quero poder aumentar minhas percepções e sentidos. Show de bola. O corpo já é o caminho de inserção das emoções. A gente sente a emoção entra na gente através de um dos cinco sentidos. Então, Érica, você está no lugar certo para poder ampliar com certeza. Toda a experiência que você tiver com o corpo aqui e em qualquer lugar vai ampliar. Mas o diferencial é que aqui vai ser voltada para o seu objetivo. E você vai descobrir isso com o tempo. Daqui a pouquinho eu já falo um pouco mais sobre isso. Eu me chamo Hugo e quero melhorar meu Zuki. Hugo Marcelo, seja mais que bem-vindo. Hugo, dançar a dois nada mais é do que se relacionar. Toda vez que eu me relaciono com outra pessoa, é como se eu me relacionasse comigo mesmo. Então, você vai conseguir olhando para você, melhorar a sua dança, tanto o Zuki quanto qualquer dança impar. Então, você também está no lugar certo. Seja mais que bem-vindo, Hugo. Tamires, quero aprender a me relacionar de maneira mais significativa. Show, Tamires, eu gostei. Mas o que significa mais significativo para você? Vamos alinhar esse objetivo aí e conseguir olhar para essas emoções e para essas relações de uma maneira mais significativa. Só bora, você está no lugar certo. Isabela, gostaria de ter mais consciência nos passos. Quando danço, acho que vou no automático. Olha que legal. Isa, você dança em par ou dança solo? Ou danças em grupo? Vai variar muito, mas consciência é estar no presente. O cérebro não consegue dissociar presente, passado e futuro. Então, ele está sempre no presente. Então, será que você está imaginando algo e o seu corpo está fazendo outra coisa, outra resposta? A gente pode falar mais sobre isso. Pode ser um dos caminhos para a gente desautomatizar isso. Fechado? Sou Virgínia, espero aprender a compartilhar o comando. Virgínia, minha primeira aluna desse processo, de toda essa mudança, essa migração de ensinar danças em par para ensinar uma vida que vale a pena ser vivida, para ser guia de vida. A Virgínia já compartilha muito bem o comando, ela já está de parabéns, mas é uma jornada, então você sempre está no lugar certo aqui. Seja mais que bem-vinda, Virgínia, muito obrigado. Anelisa, o que quero é me apaixonar ainda mais pela dança, pela arte, pela música e me amar cada vez mais e amar e ter orgulho do meu corpo, sendo gordinha e provar que gordinha também pode aprender a dançar. Anelisa, nas suas falas já está a realidade. Você conseguindo perceber que o seu corpo é o seu caminho, já está tudo certo. Você aceitando a tua história, o seu corpo, você vai arrasar muito mais do que você já arrasa hoje. Bem-vinda, você está mais que no lugar certo. Estou gostando de ver. Andréia Lima. Sou André e busco consciência corporal e melhorar o equilíbrio das emoções através da dança. Estou aberta ao novo, gratidão. E olha só que curioso, a Andréia talvez seja uma das pessoas que mais me conheça há mais tempo, aqui das pessoas presentes. Então, a Andréia me conhece há mais tempo porque ela me olhou na infância. Ela foi minha professora na creche. Hoje ela também é uma professora holística, ela estuda apometria, e vai ser um prazer dividir com você, Andréia. Você que já me cuidou, já me ensinou, já carregou no colo, já me ensinou crisma na igreja, tantas experiências, e você que tem uma mãe ímpar, então vai ser muito fácil trabalhar as emoções e as relações com você. Tenho certeza disso.
Seja mais que bem-vinda. Carol, sou Carolina e busco entender melhor minhas ações e movimentos na dança através. Vou de novo. Entender melhor minhas ações e movimentos na dança através dos meus sentimentos. Olha que gostoso, eu vou ler até de novo. Melhor minhas ações e movimentos na dança através dos meus sentimentos. O sentimento, as emoções transformam, as emoções entram no nosso corpo através dos 5 sentidos, de um desses caminhos, transformando a emoção em sentimento. Através desse sentimento, a gente gera no mundo os nossos comportamentos, as nossas ações e os nossos movimentos. Aqui você vai, com certeza, saber um pouquinho mais do que você já sabe, que você sabe muito. Obrigado por dividir a sua história comigo. É mais que um prazer e sempre do meu lado, você vai estar sempre no lugar certo ou presente. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. Meu nome é Marcílio, busco conexão com o mundo, corpo e alma, viver o presente. Marcílio, você está perfeito. Conexão com o mundo, corpo e alma. Quando eu digo alma, talvez você quer dizer o divino. Corpo, você, sua essência. O mundo, a esfera maior. Então, você já está trabalhando você. Se você se relaciona com você, já se relaciona com outra pessoa. Se você se relaciona com outra pessoa, você já começa a se relacionar com o mundo. É um padrão automático. Bert Hellinger já dizia isso sobre as 3 esferas das relações. E viver o presente, o cérebro não dissocia presente, passado e futuro. Então, você já está vivendo. Como é que você pode viver isso de verdade nos seus próprios termos? É isso que a gente vai descobrir. Para isso, eu preciso saber quais os termos que você deseja viver isso. Seja mais que bem-vindo. Então, esses foram alguns dos comentários que as pessoas dividiram com a gente no grupo. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, do que acontece na mente, no corpo e no espírito. Só que esse é o caminho, essa é a jornada. Então, o primeiro nome desse programa era Dançando com a Vida, uma escada para os seus sonhos. Só que não estava muito funcional, sabe? Era para você subir esse degrau, e eu te ajudaria a falar o que era esse degrau, né? Que degrau é esse que você tem que subir? Mas não foi muito funcional. E aí veio liberdade através do corpo. O corpo é o caminho para isso, mas para eu saber que o corpo é o caminho, primeiro eu preciso passar pela mente. Então a informação chega para a gente através de um dos 5 sentidos, e nesse caminho a gente transforma numa emoção, num sentimento, a gente vive isso. Só que o corpo tem um mecanismo de nomeação, e isso vai gerar uma história. Então, existe lá a história que está acontecendo, de repente, eu quero passear de barco, e a história que eu estou contando eu quero passear de barco, eu vou para o Lago Paranoá, lá em Brasília, onde eu morei há algum tempo, e vou alugar um barco e vou dar um passeio. Vou alugar um barco a motor. Motor simples, vou dar um passeio, curtir, um piqueniquezinho solo ali, e é isso. Essa é a história que eu quero contar. Só que essa história, quando eu começo a imaginar, ou quando eu começo a contar para outra pessoa, ela vai gerando uma emoção dentro de mim. E aí eu vou viver alguma história do passado, baseado em barco, em água, em alguma coisa que eu estou vendo, do passado. Então, essa emoção que eu vivo agora, de repente eu senti um friozinho no estômago. Nossa, vou ficar de barco sozinho lá no meio do Lago Paranoá. É meio perigoso, né? Será que eu não vou estar seguro sozinho? E aí eu sinto esse friozinho da barriga. Só que esse friozinho da barriga não é um medo de agora. É um medo de uma história que eu vivi lá no passado, de ter ficado sozinho em algum lugar. Essa história transmite. Essa história é transmitida. E eu vivo a emoção do passado, não a emoção do presente. Mas, espera, o cérebro não dissocia presente, passado e futuro. Como é que é isso? Tá aí a pegadinha. Se o cérebro não dissocia presente, passado e futuro, ele vai ir na primeira emoção que ele viveu. Então, se você está contando uma história que te gera um gatilho, e o gatilho nesse instante foi estar sozinho no barco, no meio do lago, você vai viver a primeira história, a primeira emoção que você viveu de ficar sozinho. E aí você vive essa primeira emoção.
Então, uma história que você está vivendo agora vai te gatilhar uma emoção do passado, no corpo. Está fazendo sentido? Mas vamos lá. A emoção entrou no nosso corpo em um desses sentidos. Então, eu contei essa história e ela me gerou um fato. Quando eu conto essa história, eu gero na minha mente um mecanismo de nomeação. E aí esse mecanismo de nomeação tem vários caracteres, são 23 opções. Então, os 5 sentidos fazem parte, são os 5 tópicos. Depois a gente vai eu vou falar rapidamente, generalizar, omitir ou distorcer qualquer fato dessa história, de acordo com a nossa interpretação e com a história que eu vivi. Depois a gente vai. A emoção entra através de um dos 5 sentidos. A história é um disparador de gatilho emocional através desses 5 sentidos. Eu vou omitir, generalizar ou distorcer, e essa história vai passar por um filtro triplo. Se essa história é pessoal da minha vida, ou se é de uma vida de uma pessoa próxima da minha família, ou seja, de uma relação, então, não sou eu, mas de alguma relação que eu vi, que convivi comigo, ou do mundo, que eu vi essa história numa TV, então é uma esfera acima, então, conexão individual, familiar ou em grupo, e depois vai passar por outros filtros do medo, onde ela vai se dividir entre medo, tristeza e raiva. E aí a gente vai, além de generalizar, omitir ou distorcer, a gente vai sentir essa sensação de medo como disparador emocional de viver essa história e se comportar e se colocar numa postura de vítima, herói ou vilão, de acordo com um desses 3 medos, e isso vai reverberar no nosso corpo. Caralho, é muita informação? É muita informação. É muita informação o que a nossa mente processa em 1 segundo. Então, a gente revive uma primeira história que ficou impressa lá no passado, a partir de uma informação que a gente está vivendo ou que a gente está projetando viver. Eu nem estou vivendo, eu nem estou no lago sozinho, curtindo o meu dia com um barquinho. Eu estou pensando, projetando para o futuro, e eu estou sentindo uma história lá do passado. E aí isso gera um disparador emocional, eu omito, generalizo ou distorço o que eu mesmo estou pensando com uma história que eu vivi lá no passado. Aí me gera uma emoção. E essa emoção me faz o quê? Ficar com medo, triste ou com raiva. E a partir de uma dessas três, de uma dessas 3 sensações, eu vou me posicionar como vítima. No medo, eu vou ser vítima. Então, nossa, estou com medo, eu posso ter algum problema. Ou como vítima, eu vou ter medo. Como medo, eu vou ser vítima. Se eu tiver raiva, eu vou me tornar vilão. E se eu tiver tristeza, eu vou querer ser o herói, salvar a questão. Então, eu vou me adotar uma postura. E isso vai me identificar com algo, com uma postura que eu não desejo. Poxa, Lug, mas espera aí, liberdade através do corpo, para que você está falando tanta coisa? Eu estou falando justamente isso, que para você ser livre através do seu corpo, você precisa se libertar da mente e das histórias que você conta para você mesmo. Como assim das histórias que você conta para você mesmo? Não estou entendendo. Eu estou contando histórias para mim mesmo? Sim. A vida inteira nós contamos histórias para nós mesmos, baseado nas emoções e nas sensações que a gente sente, nas sensações que a gente percebe no corpo. Então, de repente, eu estou contando uma história que minha mãe me abandonou, que ela não me ama e não gosta de mim porque ela saía para trabalhar. Não, minha mãe não me abandonou. Poxa, mas eu já entendo isso, que minha mãe não me abandonou. Você pode entender na mente, mas você generaliza, omite e distorce. Se você faz tudo isso, será que você não sente diferente? Poxa, minha mãe saiu para trabalhar e eu me senti abandonado. Então, minha mãe me abandonava para fazer coisas. Então, eu conto uma história que minha mãe não me ama, ou que eu sinto essa história, eu nem falo, nem reproduzo, mas eu sinto isso no meu corpo. E aí eu preciso lidar com isso. O corpo é o caminho. É aí que está o nome do processo. Liberdade através do corpo. Para que você seja livre através do seu corpo, você precisa limpar esses filtros da sua história.
E aí é onde nasce constelação familiar na minha vida. Os meus filtros estavam todos poluídos em algum instante da minha vida, e eu contava histórias que não eram a realidade. Histórias dos meus pais, histórias do mundo. Eu queria ser a vítima do mundo para que eu fosse amado. Eu queria ser o herói, salvar o mundo para que as pessoas me amassem por salvá-las. Eu queria ser o vilão da minha própria história para eu não ter que lidar com nada disso. Não, eu não preciso disso, não preciso fazer. Então eu me colocava em papéis e posturas que não me levavam a lidar com as emoções verdadeiras, porque eu queria contar uma história lá do passado. Poxa, Lug, mas você disse que ia me ensinar a lidar com as emoções e, além disso, a me relacionar melhor. Sim, para você lidar melhor com as emoções, você precisa enxergar onde você está. E esse é o momento que eu te convido. Qual é o lugar que você está agora? Como você se sente, se percebe no mundo? Qual história você contou da sua vida até hoje? O que te trouxe até aqui para aprender a lidar com as suas emoções e com as relações de um modo melhor? É difícil, né? É muito extenso, é muito vago às vezes, mas eu posso dividir a minha história e te ensinar o caminho que eu percorri através de uma metodologia. Durante algum tempo, eu vi as pessoas dançando e eu via muita dificuldade em certos movimentos, em certas movimentações. Eu ensinava danças em par, e movimentações onde as mulheres tinham que relaxar a cabeça, entregar o movimento, tinham muita dificuldade nessa entrega, principalmente quando eram casais. E havia ali uma dinâmica de briga, eu não conseguia trazer o aluno para um momento de descontração, de diversão, sendo que o que eu entregava com todo prazer era esse momento de, olha, o dia foi chato, vamos nos divertir. E aí, naquele momento de aprendizado, era muito difícil e tinha muita dor, muito transtorno. A partir disso, eu comecei a ensinar de um modo diferente. Os problemas não eram motores, as dificuldades dos alunos não eram motoras, eram dificuldades emocionais. Eu percebi que no movimento de cabeça que as meninas precisavam relaxar, elas não queriam abdicar do controle do corpo delas. Elas não queriam abdicar do controle da vida delas para outra pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrega o controle da sua vida para alguém? Você vai entregar a tua cabeça, o controle do movimento da tua cabeça, então para quem? Vale a pena? Você é louco? Tá louco? Oh, vou entregar o controle da minha vida para ninguém. Eu sou o senhor da minha vida ou a senhora da minha história. E tá certo. Só que existe um lugar onde você pode entregar com consciência esse controle ou dividir. Não o controle da sua história, mas daquele movimento. E aí eu não conseguia dissociar a emoção do movimento, da dança, da curtição. E aí eu fui estudar um pouco mais de psicologia, na faculdade de dança. A matéria caiu assim no meu colo justamente nesse momento de dificuldade. E quando o professor explicou que o movimento também era sentido emocional, comecei a fazer um caminho diferente, a estudar um pouco o inconsciente. O consciente estava claro na mente, mas aí veio o inconsciente, aí vem Freud dizendo sobre o ego, sobre o id, sobre o superego. Nesse sentido, nós seríamos o ego, o id seria o capetinha, ele quer prazer imediato, é nossa consciência, nosso inconsciente primal de necessidade de prazer imediato, e o superego seria o anjinho, seria um tribunal, não devemos fazer isso, e o ego tomador seria a nossa essência, um pouco do consciente com o inconsciente. Mas a partir dessa percepção, eu fui estudar um pouco mais. E aí vem a constelação familiar. Porque aí, em determinado momento, o consultório tem um limite, a terapia tem um limite. Bert Hellinger foi um alemão que foi fazer missão humanitária na África, que percebeu que a maioria das pessoas tinha um padrão, tinha um limite de evolução na terapia individual. Só um instante. E nesse momento, obrigado. E nesse momento que ele percebe isso, ele vê que tinha um lugar a ser estudado, que eram os pais, além dos familiares,
os antepassados, histórias que precisavam ser tratadas. E aí vem as constelações familiares e o poder de ressignificação de histórias com Tony Robbins na PNL. Então, a partir desses estudos, eu consegui transformar um pouco esse caminho. E aí eu propus algo diferente para os meus alunos. Ao invés de você entregar o controle da sua vida, que tal você dividir o controle da cabeça nesse momento? Você vai dividir. E aí você vai permitir que a pessoa te mostre um caminho. Ou você mostra o caminho que você deseja perseguir. Ótimo, você foi nesse caminho. Permita que a pessoa te conduza por esse caminho no tempo dela. Ótimo. Agora, a partir disso, você permite que a pessoa tente te mostrar caminhos diferentes. E aí já tinha uma situação de quebra, porque a pessoa que queria que no movimento de cabeça entregaria o controle, ela começa propondo. E a partir de propor o movimento, ela começa a permitir que outra pessoa sugira o movimento e não ter que entregar o controle. E aí a gente conseguiu transmutar. E aí o movimento de cabeça começou a ser natural. E aí eu comecei a perceber pessoas que pisavam no chão com o pé mais ou menos do que o outro. Então, pé direito é mãe, pé esquerdo é pai. Segundo uma parte da psicologia, outros estudiosos dizem o contrário, está tudo certo, vai da linha de estudo de cada pessoa. Como você pisa, com a parte de trás ou com a parte da frente, bumbum, atitude, se você consegue usar a energia do seu corpo de baixo para cima e passar para cima, se você consegue trabalhar a sua energia e transmutar ela para o outro ou não, se você tem essas limitações. E aí, nesse caminho, o corpo virou um estudo, o corpo virou um caminho de liberdade. Então, peraí, eu tô com o meu quadril travado, peraí, o que está travado aqui? Eu não consigo passar a energia do chão para cima. Tem alguma coisa travada. Será que eu tô com... Nossa, eu acho que a minha sexualidade está travada, o meu quadril, eu não consigo fazer movimento de quadril. Oh, não! Que vergonha! Ou, nossa, eu consigo fazer um movimento de quadril, mas eu sou vergonhoso por dentro, mas por que o movimento não está saindo? Ou ele está saindo tão extenso quando era para ser pequeno, e aí pequeno eu não consigo fazer. E aí essas perguntas se tornaram mais psicológicas do que motoras, do que os movimentos eram interpretados de uma maneira mais psicológica. E aí eu consegui entender isso um pouco no meu corpo e no corpo de outras pessoas. E ao invés de dançar com o corpo das pessoas, eu comecei a dançar com a história das pessoas. E aí eu começo a viajar, a ter uma percepção de vida diferente e a perceber a história das pessoas através do corpo delas. E ver que de região para região a gente tinha um padrão. Então, em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de conhecer a Marta e as pessoas das Atos, eu tive o prazer de entender um padrão de corpo mais livre, que queria se expandir, que queria se posicionar e se comunicar no mundo. Então, eram danças grandes. Eu percebi em Floripa, com a Tati Leme, pessoas que queriam se expandir, mas de uma maneira não tão explosiva, mais doce, com um movimento mais lânguido, mas também constante. Então, eu percebi pessoas que queriam se posicionar e se relacionar com o mundo de uma maneira mais doce. E aí, a história que era contada ali era diferente. E a partir de cada movimento, de cada padrão de movimento, a minha história foi sendo contada de um modo diferente, porque ao aprender com a história do outro, eu aprendi um pouco sobre a minha história. Quando eu enxergo a história da Tati, da Marta, de várias outras pessoas durante essa jornada, durante esse caminho, eu começo a olhar para a minha de formas diferentes. E aí, na minha trajetória, a minha constante busca era por me relacionar com mulheres fortes. E qual que era... Por que eu buscava mulheres fortes? Anos depois eu percebi que era o padrão da minha mãe. Então, as minhas amigas, as pessoas com quem eu me relacionava mais afetivamente, namoradas, eram sempre mulheres fortes. Então, eu me recordava da Tati, em Floripa, foi uma grande amiga e
E onde eu pergunto, Tati, mas como é que você faz isso? Como você pisa? Como é que você... Não, eu faço assim, assim, assado. E eu já te falei isso da outra vez que você esteve aqui. Aí eu falei, é verdade. Então, eu ia repetindo os meus ciclos. E aí eu percebi que eu buscava nas minhas histórias a minha mãe. E aí eu percebi uma dor que eu tinha. A dor de ter, da minha mãe ter me abandonado. E aí minha mãe nunca me abandonou. Mas essa era a história que eu conheço. Essa é a história que eu contava para mim mesmo. A partir do momento que eu consegui ressignificar isso, eu percebi, não, minha mãe não me abandonou, mas como é que fica isso sentido? Sentido. Eu sinto que minha mãe me abandonou, mas eu conto para mim mesmo, mamãe não me abandonou, está tudo bem, eu não estou vivendo um abandono. Então, quando essas amigas tinham que, por exemplo, trabalhar, fazer alguma coisa, eu sentia o abandono, eu sentia minha mãe indo para fora de casa. Então, quando minha mãe ia trabalhar, eu me sentia abandonado, rejeitado. E aí eu contava uma história, oh, não, estou sendo abandonado. E aí era um drama pessoal. Quando eu consigo ressignificar isso, eu consigo falar, ela não está me abandonando, eu não estou sendo abandonado do corpo. Aí o meu corpo começa a falar, tá bom, se você não está sendo abandonado e não está vivendo aquela história lá do passado, o que você está vivendo? Aí eu começo a limpar esse filtro emocional e começo a colocar uma sensação nova, contar uma nova história. Aqui a pessoa está indo trabalhar e eu ficarei sozinho, e está tudo bem. Tem algum problema ficar sozinho? Não. Tem alguma questão? Não. Você só gostaria da presença daquela pessoa? Sim. Mas nesse momento ela não pode. Tá bom, vou tentar interpretar isso. Você vai tentar contar para o teu corpo essa história. E você está pronto para contar uma nova história para o seu corpo? Você está pronto para poder se desidentificar da sua mente dessas histórias do passado? Eu sei que tem muita coisa sendo dita aqui na tua cabeça. E você está assim, ó, com a cabeça despletiva. Ai, que é isso, meu Deus do céu! Mas calma. Isso vai ficar tudo mais claro com o passar da aula e com o passar dessas 3 aulas. Então, no final, você vai conseguir olhar para as tuas emoções, olhar para esse filtro, assim, ó, um filtro de 23 caracteres, se desidentificar deles e ficar com a história real, com o que é. E é aí que está sofrimento e realidade. Você vive a realidade de hoje ou você vive em sofrimento? Você fica com o que é ou você sofre pelo que está acontecendo? Por exemplo, nossa, minha mãe me abandonou. Estou sofrendo por isso, ela foi trabalhar, ela não me ama, ela nunca fica comigo. Não. A realidade é que ela foi trabalhar e essa é a história. Por que eu vou bater nesse ponto? Porque esse é o meu gatilho. Esse foi o gatilho mais pesado da minha vida. Em cima desse gatilho, eu fui vítima, herói ou vilão da minha história. E toda vez que eu contar a minha história, você pode se basear na sua, como você quer se posicionar. Eu não quero ficar em nenhuma dessas 3 posturas. A postura que eu quero ficar... Acho que seu microfone está aberto, Carol. A postura que eu quero me... Show de bola, muito obrigado. Continuando, eu não quero ficar em nenhuma dessas 3 posturas da minha vida. Nem como vítima, nem como herói e nem como vilão. Eu quero ficar numa postura de resolução de problemas. Eu não quero criar um problema porque minha mãe foi trabalhar. Eu quero criar uma realidade onde eu entendo que ela foi trabalhar e tá tudo bem. Só que aí eu sinto uma dor tão grande ainda que eu preciso sair da dor. E aí eu adoto uma postura de resolução de problemas, que é a postura do observador. Nossa, Lug, peraí. Você está falando que existe a história que a gente conta, que a gente se identifica com ela, com o nosso passado, com um desses caracteres que a gente generaliza, omite, distorce, que a gente adota uma postura de vítima, herói ou vilão, e aí tem que perceber como se posicionar na história para resolver o problema de verdade? Para começar. Seja bem-vindo à liberdade através do corpo. Um caminho para a sua história, para a vida que você quer viver. O nosso objetivo aqui, inicial, é viver uma vida que vale a pena ser vivida, nos seus próprios termos. Você sabe o que é isso e como fazer? Você sabe como viver uma vida que vale a pena ser vivida para você? Acho que a primeira pergunta é: o que é uma vida que vale a pena ser vivida para você?
para mim, uma vida que vale a pena ser vivida é eu poder ter liberdade geográfica para estar onde eu quero e quando eu quero, liberdade, então, geográfica de tempo, de escolha, financeira e de locomoção, nesse sentido, para fazer o que eu quiser quando eu quiser. Então, poder trabalhar de qualquer lugar. Uma coisa que eu adoro, trabalhar de lugares diferentes. Por várias épocas, eu me encasulo em algum lugar, fico num lugar específico, mas hoje eu quero trabalhar na esquina ali com o meu computador, ficar tranquilo, amanhã eu vou trabalhar no bairro da frente, num café diferente, numa cidade diferente, podendo levar essa metodologia, esse movimento do corpo para outras pessoas, para outras linguagens, levar essa linguagem do inconsciente, que é um movimento, para outras culturas, para outras cidades. Então, quando eu percebo a realidade de Porto Alegre, eu aprendi muito sobre a minha e pude dividir a minha história. E ali naquela aula, eu dei o meu melhor para eles, e eles tiveram outras visões, eles construíram outras visões. Então, o ego é o nosso maior inimigo e o nosso maior amigo. Por que isso? Por que essa relação ambígua? Porque o ego, ele faz parte da nossa afirmação de quem nós somos. Ele tem 6 necessidades básicas, que a gente vai falar no decorrer do caminho, mas a gente se identificando com a história, isso pode ser muito ruim. Mas espera aí, como é que você resolve o ego? Você dá um bom alimento para o ego. E um bom alimento para o ego chama-se conhecimento. Qualquer pessoa que fale para você que você está errado, que você faz isso, que você faz aquilo, é uma pessoa que não lida bem com o ego e com a sua própria história. É uma pessoa que acredita que faz algo bem e que tem, mas não tem humildade para viver isso. Como é que a gente faz isso? Com um bom alimento para o ego. A gente tem conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, o que acontece? A gente deixa de responder. A gente deixa de brigar por coisas que não fazem sentido. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade para ser você mesmo e contar uma história diferente você tem. Mais liberdade você tem para ficar com aquilo que é e não para viver em sofrimento. E essas palavras são as palavras-chave para mudar e ressignificar o seu processo nesse sentido. Então, se você entende que se desidentifica desse mecanismo de nomeação na mente, começa a sentir e se perceber no corpo tudo aquilo que está falando, nossa, minha garganta está ardendo, minha garganta arde a cada 2 anos, a cada 2 anos eu mudo de vida e quero falar alguma coisa para alguém, ou para alguém que é importante, minha garganta arde. Então, olha só, já estou percebendo, meu corpo está me contando, mas eu não estou identificado com uma história anterior. Eu entendo o que aconteceu já no outro fato, eu vejo o que está acontecendo, nossa, estou com dor de garganta. Eu estou querendo falar alguma coisa que eu não estou conseguindo falar para alguém, algo está me incomodando. Nossa, meu estômago está me incomodando agora, eu não estou conseguindo digerir, lidar com alguma questão. Então, o que é isso? Tudo isso chama-se mecanismo de nomeação. Isso é a criação do meu professor, Hilário Trigo, do programa Vida, lá de Curitiba, onde ele é meu mentor de vida nas constelações familiares e na PNL e no Vedanta. A partir disso, é criação dele, e eu sigo esses passos, mas adaptado para o corpo. Então, peraí, Lug, qual que é a diferença? Eu levo para um caminho do corpo, onde você não fala através de fala. Quando você consegue se desidentificar da mente, você consegue sentir no corpo e deixar isso se transformar em movimento. Quanto mais um padrão de movimento você segue, mais você consegue identificar e, se necessário, mudar o padrão de movimento. Então, se você está constante, devagar e quer chegar num lugar determinado, você começa a correr num movimento e com alguma parte do corpo que você está sentindo que não está funcionando e você ativa e consegue levar essa informação para a tua vida e para a tua história. Mas como é que vai funcionar isso? Calma. Eu estou despejando um monte de informação, seu ego tá louco porque ele está querendo falar, me salva, eu quero salvar. A identidade de ego está falando assim, isso é loucura, é muita coisa para mim. É muita coisa. Mas calma, respire, que até o final você vai compreender por que de tudo isso. Fechado? Então, nesse momento, o seu ego, a sua mente está em curto-circuito com esse tanto de informação, com esse tanto de bom alimento. O que você vai fazer? Respirar e tentar processar e tirar
o que da sua história você consegue entender e processar. Você não precisa processar de uma vez. A gente, às vezes, talvez algumas pessoas estão sentindo sonolência agora, estão bocejando, porque não conseguem lidar com o conteúdo, ou estão com sono e aí vão processar durante o sono. Isso acontece. Na Índia, nas faculdades de ensino, na Omnes, por exemplo, algumas pessoas dormem enquanto o palestrante está falando, e a gente está absorvendo o conteúdo também, porque às vezes a gente não tem como lidar com esse conhecimento consciente. Então, a partir disso, tenta sentir o seu corpo agora, depois de tudo isso. O nosso programa chama-se Liberdade através do Corpo. Para você ser livre no corpo, primeiro você precisa se libertar da mente. E essa é a informação número 1 do dia. Para que eu seja livre no corpo, eu preciso me libertar na mente. E é esse o primeiro caminho. Tenta, então, deixar tudo aquilo que eu te falei de lado, tudo. Essa aula vai ficar gravada no YouTube, a gente vai subir ela daqui a pouco. Então, fica tranquilo que os conhecimentos você vai poder voltar, começar de novo, se identificar, mandar pergunta no grupo, fica tranquilo. Também aqui no YouTube. Porém, sente o seu corpo agora. Percebe o seu corpo nesse instante. Eu vou colocar uma musiquinha assim bem tranquila, bem relaxada, para você sentir o seu corpo. E aí você vai tentar identificar durante alguns segundos uma palavra para você expressar uma sensação do seu corpo nesse instante. Pode ser? Vamos tentar? Então se prepara, eu estou colocando a música aqui. Nesse sentido. Se você puder fechar os seus olhos nesse instante, a música está chegando aí para você, talvez um pouco baixo, talvez um pouco alto. E nesse aspecto, olha para o seu corpo. Se você tiver com os braços e pernas cruzados, descruza. Isso significa bloqueio para a informação. Dedos, pés, braços, descruza. E a partir disso, com os olhos fechados, qual sensação o seu corpo te conta agora? Se você puder dar um nome a uma palavra, dá um nome. Qual é a sensação do nome? Nesse momento, meu estômago embrulha um pouquinho, mas ele está tranquilo. Ele está com medo, mas ele está tranquilo. E a palavra que vem é caminho. Que eu estou no meu caminho certo. Essa é a história que eu estou contando para mim mesmo agora. E eu acredito demais nessa jornada. Eu acredito demais nesse caminho, porque eu era uma pessoa que não conseguia escutar. E hoje, só o fato de parar um instante do meu dia, perceber o meu corpo, nossa, eu trabalhei com um rapaz que a gente trabalhava 16 horas por dia, era loucura, eu falei, não, nunca mais. E hoje eu retorno para um caminho, para a minha jornada, para o caminho que eu escolhi. Essa é a minha palavra, caminho. E a sua? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui embaixo, deixa ali no grupo. Se você não tiver no grupo ainda de WhatsApp, basta entrar no meu Instagram, @lugcarvalho, sem o O no final. E ali no link da bio você pode entrar no grupo ou me manda uma mensagem que eu te adiciono. Mas a partir disso, traz para você a sua sensação, as sensações do seu corpo e se permita relaxar, se permita deixar a mente descansar por alguns instantes. A mente é muito tagarela. Fica aí no seu ouvido. Não é o diabinho, é a mente. É a mente na sua cabeça. Porque o diabinho é seu instinto primal. Então, a partir disso, se desidentifica da mente e fala, mente, não, agora não. Perceba o seu corpo, perceba a sua história, a sua vida, e a partir disso, se permita viver no corpo por alguns instantes. Você vivendo no corpo, eu vou te ensinar a viver na fé. Mas como assim na fé? Nossa, cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente já vai saber um pouquinho mais sobre como. Você percebendo o corpo, você vai achar o divino dentro de você. E aí fé vai ser um novo caminho, um novo processo. Uma história muito bonita que você vai contar para você mesmo de um modo diferente.
se você se desidentificar da mente e deixar o seu corpo sentir você mesmo e acreditar na sua história, em você mesmo, fé é a gente acreditar em algo que a gente não vê. Você acredita em você mesmo olhando no espelho? Se você não acredita em você mesmo olhando no espelho, você não vai ter fé no divino e outra coisa. Não, mas eu sinto, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho uma religião, eu tenho isso, tenho aquilo. Tá tudo certo, eu estou dizendo de fé. Fé é você acreditar em algo que você não vê. Você consegue se enxergar no espelho? Fica aí a pergunta. Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Mas para hoje, eu quero é saber da sensação que você está tendo agora. Deixa o divino para amanhã e se perceba no corpo. Qual a sensação que você está aí agora? Qual a sensação que está aí no teu corpinho? Você está empolgado? Você está feliz? Você está vibrando? Você está como aí na tua história? Qual história que você está contando agora? Galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. A ideia é a gente... Vamos fazer um reprise de tudo isso? Voltando, reprise. O que a gente precisa saber hoje? Que para viver no corpo, a gente precisa se identificar da mente. A mente tem um mecanismo de nomeação, que toda a informação que entra na gente por através dos 5 sentidos vai entrar no mecanismo de nomeação, onde a gente vai identificar, generalizar ou distorcer qualquer fato ou história de acordo com a nossa vivência do passado, e o cérebro não diferencia presente, passado e futuro, e a partir disso a gente vai contar uma história diferente, através da nossa sensação. O que a gente vai fazer é se desidentificar dessa sensação e perceber a realidade como ela é e ficar com o que é. Então a gente deixa o mecanismo de nomeação e vive e percebe a sensação do presente, do agora. Então a sensação que eu tenho é essa, e a partir disso eu conto uma história a partir do presente, e não da dor do passado que eu vivi. Fechado? E aí a gente vai tirar o mecanismo de nomeação, tudo aquele barulho que a mente fala, e se perceber. E aí o exercício de hoje para casa é esse. Se eu tirar toda a tagarelice da mente, qual é a sensação que fica? Com que eu fico? Qual a sensação que vem? Para mim vem caminho, estou no caminho certo. Meu corpo me conta isso, através de um formigamento no estômago, das minhas costas estarem com formigamento, e eu estar levemente empolgado e pronto para agir, pronto para ação, com toda a energia, querendo chegar aí até você e te dar um abraço e falar, vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida hoje. Combinado? Então não esquece de deixar nos comentários a sensação que o seu corpo está tendo agora, e eu te espero aqui amanhã no YouTube. Você pode entrar pelo meu link no meu canal do YouTube, que essa aula vai estar gravada aqui, se você quiser assistir novamente. E, além disso, amanhã às 20 horas já começa a transmissão ao vivo. Ou você pode também entrar no meu Instagram, @LugCarvalho, sem o O no final, e já entrar no grupo no link da bio. Eu já envio o link alguns minutinhos antes, e você pode acessar ou estar comigo aqui ao vivo, assim como a Carol, a Virgínia e a Andréia. Então, nesse sentido, sinta-se à vontade para estar conosco em um desses canais e dividir a sua história, dividir o que você está passando, o que você está sentindo, que eu vou ter o prazer de te ajudar a lidar com essa emoção, o prazer de te ajudar a ter uma relação melhor. Mas antes de ter uma relação melhor com outra pessoa, a ter uma relação melhor com você mesmo. A você olhar no espelho e sentir prazer no que você vê. E não estou dizendo de você se maquiar e ficar lindona, ou você fazer o cabelo, ir no barbeiro, fazer a barba e ficar se olhando no espelho. Eu estou dizendo sobre você parar de frente ao espelho e falar, caralho, que homem, que mulher foda eu sou. E sentir isso de dentro para fora e viver o mundo com uma vontade de devorar o mundo, com a vontade de energizar o mundo. Tá pronto para viver uma vida que vale a pena ser vivida? A olhar no espelho e falar, tá pronto, Leão? Tá pronto para dominar esse dia? Tá pronto para dominar essa vida? Eu tô, e você? Então, eu te espero aqui amanhã no YouTube às 20 horas. Lá no grupo você pode entrar e ter mais informações sobre tudo isso e me acessar em qualquer uma dessas redes, tanto no Facebook, tanto aqui no YouTube ou no Instagram. Combinado? Então é isso. Nossa aula de hoje foi o mecanismo de nomeação, como se identificar da mente, ir para o corpo e ir para a sensação. E amanhã tem mais às 20 horas. Combinado? Então, beijo no coração e até lá. Até amanhã.